Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui, depois de um tempinho, né, sumida, eu vim trazer o relato do meu parto para vocês. Então, enquanto roda a vinheta, você se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Rodou! Então, pessoal, o Heitor nasceu no dia 24 de janeiro e depois disso eu não consegui voltar aqui para trazer informações para vocês porque foi tudo corrido. Ainda a gente está em fase de adaptação, né? Porque a rotina muda completamente e aí a gente está se adaptando ainda. Mas ele nasceu no dia 24 de janeiro e aí eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi essa trajetória até o nascimento dele. No dia 15 de janeiro, foi um sábado, eu completei 40 semanas, seguindo a data da última menstruação, né? E aí, eu não estava tendo sinais de parto, eu vinha comentando isso aqui com vocês, né? Eu não estava tendo sinais de início, né, de trabalho de parto, embora eu tive alguns sintomas, mas nada concreto. E aí, no dia 17, numa segunda-feira, eu perdi um pouco de líquido, mas assim, foi pouco mesmo, não foi uma perda significativa, né? E sem mais sintomas. Então, a partir disso, como eu já estava com 40 semanas, a gente decidiu monitorar no hospital, fazer um monitoramento, né? Porque a partir de 40 semanas já é possível a gente fazer esse monitoramento no hospital. E aí a gente começou a fazer esse monitoramento. Eu fui lá no hospital, passei por uma avaliação, né? E aí foi constatado que o meu colo do útero ainda estava fechado, estava grosso. E aí me mandaram para casa. E aí o médico falou que para eu voltar quando eu estivesse com 41 semanas de gestação, ou se eu realmente tivesse em trabalho de parto. Então, voltamos para casa e aí passou essa semana, né? E no dia 21 de janeiro, eu não lembro qual o dia da semana que foi, mas eu tive uma outra perda de líquido, e essa perda foi maior do que a que eu tive anteriormente. Assim, não foi uma perda de molhar o chão, mas foi uma perda significativa de encharcar a roupa. E aí a gente ficou mais atento e eu percebi também que eu estava perdendo um pouco do tampão já e eu estava com um pouco de cólica. Então a gente continuei, né, fazendo os exercícios que eu estava fazendo durante a gestação, exercícios para ajudar na dilatação, né, porque a minha preferência, como vocês sabem, era o parto natural. E aí eu completei dia 22 de janeiro 41 semanas. Então dia 21 foi numa sexta-feira, porque dia 22 eu completava a semana todo sábado. Então no dia 22 eu completei 41 semanas. E aí eu não tive mais sinais de início de trabalho de parto. Fui ao hospital. Eu acho que foi no dia 24 mesmo que eu fui pro hospital. E aí eu passei por uma avaliação também, porque eu já estava com 41 semanas e 3 dias. E eu não tinha outro sinal, sem ser essa perda de líquido, um pouco de cólica e um pouquinho de perda de tampão. Só isso. E aí eu passei por uma avaliação. E aí o meu colo do útero já estava com 2 centímetros de dilatação. Eu estava com 2 centímetros de dilatação, o colo do útero um pouco apagado. E aí decidiram me internar. Então nós tentamos uma indução, mas não evoluiu. E aí a gente decidiu ir para uma cesárea. Então, assim, a minha preferência, como vocês sabem, né, eu sempre falei que era o parto natural, mas eu tinha a ciência da possibilidade de ser realizada uma cesárea caso fosse necessário. Eu mostrava aqui para vocês, né, o quanto eu estudava e, assim, uma real indicação de cesárea. Eu já estava ciente de que poderia acontecer.
né? Porque já estava com as semanas avançadas, né? E como vocês sabem, eu já tinha falado aqui, no SUS eles não aceitam, não recebem, né, as gestantes com 42 semanas. Então eu já estava com 41 semanas e 3 dias e aí não estava evoluindo. E aí, para nossa saúde, né, minha e do Heitor, a gente resolveu ir para uma cirurgia. E aí eu também estava sendo assistida por uma boa equipe médica. Isso me deixou um pouco mais tranquila, porque apesar do medo, né, porque eu nunca tinha passado por isso antes, né, nenhuma situação parecida antes, nenhuma cirurgia, nada disso. Então, sim, bateu medo, mas eu estava sendo assistida por uma boa equipe médica, maravilhosa, super educada, atenciosa, e isso me deixou um pouco mais tranquila. O meu parto, como você já sabe, foi pelo SUS mesmo, tá? E foi tudo tranquilo, graças a Deus, a equipe médica show de bola, muito atenciosa, educada, graças a Deus, que Deus colocou uma equipe médica muito boa para essa hora, esse momento tão especial na minha vida. Então eu orei, entreguei ao Senhor, pedi para que Ele acalmasse meu coração, porque eu estava ficando um pouco nervosa, né? Mas eu sabia que Ele estava no controle de tudo. E aí, depois disso, da decisão, né, da gente ir para uma cesárea, foi tudo muito rápido. Eu fui levada ao centro cirúrgico e aí aconteceram algumas coisas. Surgiram 3 dificuldades. A primeira dificuldade que surgiu foi que, devido ao meu problema de coluna, a anestesia não pegava de jeito nenhum. E aí eu tive que tomar 3 agulhadas de anestesia. Eu tenho escoliose e desgaste na lombar. E a minha escoliose não estava permitindo que a anestesia pegasse de forma correta. Então, essa foi a primeira dificuldade. Eu levei 3 agulhadas de anestesia. E aí, na terceira tentativa, a gente conseguiu, graças a Deus. E aí depois, ao começar a cirurgia, veio a segunda dificuldade, que foi, eu escutei o médico falar que eu não tinha líquido mais na bolsa. E aí ele perguntou, ela tá com a bolsa rota? E aí já fiquei mais nervosa do que eu já estava, né? Aí a anestesista me perguntou, você perdeu líquido? Aí eu falei sim, perdi. Aí nisso eles começaram a correr com o procedimento, né? Para que o Heitor viesse bem ao mundo. Eu comecei a ficar nervosa nesse momento e eu não lembro de muitas coisas. Parece assim que eu fiquei tão nervosa que minha mente se desligou. Mas meu esposo estava comigo o tempo todo ali do meu lado, no parto, no pós-parto. E aí o Heitor tá chorando, gente, mas meu esposo estava com ele. E aí, em poucos segundos, o Heitor nasceu. Nasceu dia 24 de janeiro, às 12 horas e 50 minutos, pesando 2,830 kg, com 47 centímetros. E depois disso, eu me recordo de poucas coisas, mas eu lembro que começaram as reações da anestesia. À noite, no mesmo dia da cirurgia, eu passei mal, eu tive que ser amparada por 4 enfermeiras. Eu comecei a ter uma tremedeira danada, horrível, gente, horrível. Essa tremedeira é uma coisa incontrolável, assim, você treme, você não consegue se controlar. E eu lembro que eu tava muito, como se eu tivesse assim, grogue, sabe? E aí eu não lembro de muitas coisas desse período, né? E aí no dia seguinte eu já estava melhor, graças a Deus. Passamos mais esse dia no hospital, né? E no terceiro dia, enfim, chegou o dia da alta médica. E aí tava tudo ok, e a gente veio embora depois do almoço. E aí no dia seguinte, outra dificuldade, mas já em casa, né? Eu tive cefaleia pós-hack. Gente, que coisa horrível. É uma dor assim insuportável. Eu não consigo nem descrever pra vocês.
e nem desejo que vocês passem por isso, porque poucas pessoas, eu não sei se poucas pessoas ou se isso é comum de acontecer, das pessoas terem cefaleia pós-hack. É uma dor tão grande que você não pode levantar a cabeça, você tem que ficar deitada direto, em repouso, sem travesseiro. E eu, no meu caso, eu tinha que levantar, né, para poder ir no banheiro, tomar banho, comer, mas a dor era tanta que eu não conseguia me alimentar. Eu não estava conseguindo nem tomar os remédios, né, os antibióticos e tudo, remédio para dor. Eu não estava conseguindo porque a dor era tanto que não parava nada no meu estômago. Então eu fiquei assim muito mal, comecei a ficar fraca, né, porque eu não estava conseguindo me alimentar. E aí não passava por nada essa dor, não passava por nada. Eu fiquei 2 dias assim. E aí no terceiro dia não dava mais. Aí eu tive que voltar lá no hospital. Voltei no hospital e foi constatado realmente que era cefaleia pós-hack. E aí me deixaram com medicação na veia. Eu fiquei lá no hospital por 4 horas. E aí depois disso a recomendação da médica foi repouso absoluto, né? Como eu falei, deitada, direto, sem travesseiro. Horrível, sensação horrível, porque eu passei 2 dias deitada direto. Isso me afetou muito psicologicamente, porque eu me vi impossibilitada de fazer coisas simples e não pude cuidar do meu bebê como eu queria. Então, isso me deixou um pouco não, bastante, com o psicológico abalado. Mas, graças a Deus, eu fui tratando isso e consegui vencer. E agora já estou melhor, graças a Deus. E aí minha mãe, minha sogra e minha irmã ficaram aqui revezando durante os dias, para que a gente pudesse, cuidando de nós, né? Para que a gente pudesse sobreviver durante esses dias. E meu esposo também tem cumprido seu papel de pai com excelência, eu agradeço muito. São dias de adaptação que a gente não consegue descrever muito. Eu ainda estou assim, um pouco atordoada, digamos assim, mas a gente vai conseguir se adaptar. A gente já está se organizando. Graças a Deus a gente tem conseguido, claro que com muita dificuldade, né? Porque não é fácil, é uma rotina nova, uma coisa totalmente diferente, uma mudança muito brusca. Mas a gente tem conseguido aos poucos. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? E aí, gente, esse foi o meu relato de parto, meu breve relato de parto. E eu termino este relato com o versículo de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixe nos comentários que eu respondo a vocês, tá? Tá bom? E depois eu venho falar mais um pouquinho sobre como tá a nossa rotina, a nossa adaptação, venho mostrar mais outras coisinhas pra vocês dessa nova etapa da nossa vida, tá bom? Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Beijo!